Queridos irmãos, a paz do Senhor, nós retornamos esta oportunidade com o culto de ensino da palavra do Senhor. Após 17 semanas meditando na carta de 1 Pedro, hoje daremos início à sua segunda carta. Para darmos início, eu quero te convidar, reúna toda a sua família agora e vamos juntos meditarmos na palavra do Senhor. E para isso, olha, vamos orar. Este é um momento imprescindível de oração. Nós não podemos perder o contato com Deus. Nós temos que ter um íntimo contato com Deus, porque Deus vai ser a nossa suficiência, o nosso tudo nestes dias e nestes momentos. Curve a sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós nos reunimos esta oportunidade na Sua presença para adorar, glorificar e exaltar o Teu nome. Os Teus filhos, Senhor meu Deus, já estão reunidos agora para darmos continuidade, Senhor, à meditação de Tua palavra. A Tua palavra é alimento que sacia a alma, que sacia, Senhor meu Deus, este ser interior que clama, que se sente aflito, que se sente, Senhor, com medo, Senhor meu Deus, mas esta palavra é aquele alimento que traz segurança, que traz paz e que dá entendimento nesta noite escura que estamos passando. Pai Celestial, eu quero pedir uma bênção todo especial, aonde isto for chegar, que todos aqueles, Senhor meu Deus e meu Pai, que ouvirem, possam, Senhor meu Deus, declinar o seu coração para estes momentos com a Tua palavra. Pai Santo e Eterno, eu quero pedir uma bênção, Senhor, em favor, Pai querido, da Tua igreja, aqui da Rua do Fico, os nossos irmãos em Cristo. Abençoa de maneira toda especial, abençoa os nossos pastores, abençoa, Senhor, os obreiros da Tua casa, Senhor meu Deus, a cada criança, a cada jovem, adolescente, a cada irmão, a cada irmã, seja agora, Senhor, alvo do Teu olhar e de Tua bênção. Senhor meu Deus e meu Pai, estende estas bênçãos também, Senhor meu Deus, a cada ser humano desta terra, a cada habitante deste planeta. Senhor meu Deus e meu Pai, que neste momento eles possam ser alcançados pelo Teu amor e por Tua misericórdia e compaixão. Traga, Senhor meu Deus, a eles, Pai querido, o romper, para que possa, Senhor, desenvolver eles a salvação em Cristo Jesus. Peço uma bênção especial, Senhor, em favor da nossa pátria brasileira, Senhor, esse torrão aonde moramos, aonde vivemos, Senhor meu Deus, aonde o Senhor nos deu para desenvolver a nossa vida e a nossa vida contigo. Abençoa cada brasileiro, abençoa, Senhor meu Deus e meu Pai, aleluia, os governadores que foram constituídos por Ti para presidir sobre nós, o Senhor presidente, o Senhor governador, também, Senhor, uma bênção especial ao Senhor prefeito da cidade de Araçatuba. Senhor meu Deus, a cada morador desta cidade, seja alvo agora de Tua mão estendida, e que o Senhor esteja abençoando, e que o Senhor esteja salvando, e que o Senhor esteja curando. Abençoa, Senhor meu Deus, a nossa terra, abençoa, Senhor, o nosso povo, estende a Tua mão com a Tua bênção. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Vamos abrir a harpa? Eu espero um pouquinho aqui, você abrir a sua harpa, para nós juntos louvarmos o Senhor. Hino de número 111 da nossa harpa cristã. Cante com alegria, cante comigo, chame sua família, vamos abrir a harpa e vamos adorar a Deus na beleza de sua santidade. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração.
Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meu pecado sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito selo e penhor concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Abra o teu coração, deixa Jesus entrar. Aleluia, oh glória a Deus, receba esta palavra de Deus, este louvor que é tão especial, Jesus entrando. Jesus sempre quis entrar. Um dia ele entrava pelas portas da cidade de Naim, ali estava uma viúva aflita, indo enterrar seu filho, o seu único filho, a sua esperança, o seu tudo, a sua providência. Que tristeza, a cidade estava comovida, aquela mulher estava arrasada, mas Jesus estava entrando. Oh, deixa Jesus entrar esta noite na tua vida, deixa Jesus entrar este momento aí na tua casa. Abra a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. Interessante, Jesus tocou o esquife, não é? E disse ao menino: levanta-te. E o menino se levantou. Naquela porta de entrada não é mais porta do desespero, é porta de vida, é porta de ressurreição, é porta do milagre. Entrando Jesus no meu coração. Retornando aqui, terminando a carta de 1 Pedro, depois de 17 semanas, os 5 capítulos, vamos dar hoje o início a uma meditação na sua segunda carta. Segunda carta de Pedro. Para isso eu quero convidar você agora a deixar a harpa. Deixa a harpa aí e pegue a sua Bíblia. Pegue a Bíblia, o pai pega a Bíblia, a mãe pega a Bíblia, o filho pega a Bíblia e abra comigo. Carta de Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 e 2 da segunda epístola de Pedro. Vamos lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
Esqueçamos agora 1 Pedro, porque já compartilhamos 17 semanas falando sobre ele. E agora vamos mergulhar na sua segunda epístola. E vamos então hoje nas introduções desta epístola, porque isso é muito importante. Isto é muito importante, como que este livro chegou na nossa mão desta maneira. Ele passou por um processo. E o primeiro homem que falou acerca desta carta de 2 Pedro foi Orígenes, 240 anos depois de Cristo. Foi ele quem fez menção por primeira vez da carta de Pedro, a sua segunda carta. Que lá no ano 394, no concílio de Cartago, foi que esta carta foi canonizada. Então observe que houve um processo. Para quê? Para que esta carta fosse verdadeiramente tida como autoritária. Quer dizer, o que nela foi escrito, foi inspirado pelo Espírito Santo. Orígenes, não é? Foi a primeira menção da carta. E lá em Cartago, 394 depois de Cristo, ela é canonizada. É um documento autêntico, é o Espírito Santo falando com a sua igreja, com o seu povo. Mas ele teve muito embate. A carta de 2 Pedro, para que vocês tenham uma ideia, não era tão aceita. Por exemplo, Eusébio não aceitava esta carta como carta de Pedro. Já Agostinho, Santo Agostinho, já aceitava como carta de Pedro. Lutero não teve dúvida. Quando ele leu a segunda epístola de Pedro, ele diz, foi Pedro quem escreveu. Mas Calvino duvidava de que esse escrito era de Pedro. E por que Calvino duvidava? Porque era muito diferente. As palavras eram muito diferentes da primeira carta. A maneira, a forma era diferente. E que se chegou à compreensão que esta carta foi ditada por Pedro, mas não foi escrita por Silvano. Lembra-se que lá em 1 Pedro, Pedro e Silvano escreveram aquela carta. Já esta aqui não foi Silvano, por causa da maneira das palavras que foram colocadas, mas isso não tira a autenticidade pedrina desta carta. E por que a gente pode tomar isso como certo? Então nós vamos tratar a carta de 2 Pedro como escrita ou informada, ditada por Pedro. E isso está na própria palavra. Sim, a primeira palavra no versículo 1 de 2 Pedro começa Simão. Simão, sim Senhor, Simão. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Abra a sua Bíblia aí, vamos lê-la, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículos 16 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Como começa a carta? Simão Pedro. Seria muita maldade uma pessoa utilizar o nome de Simão Pedro para iniciar essa carta, mas a carta não faz somente esta revelação de quem ditou ou quem ajudou na sua escritura. Traz outros versículos, e esses outros versículos, queridos irmãos, também estão na própria escritura de 2 Pedro, mas antes de ir lá, vamos a Mateus. Sim, em Mateus. Mateus no capítulo 17 versículos de 1 a 8, fala do monte da transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte.
E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes transformaram-se branca como luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro: Jesus, Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, aqui fazemos 3 tendas, uma será tua e outras para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruço, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então lhe levantou os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Colocando isto com 1 Pedro, com 2 Pedro, aliás, 2 Pedro, capítulo 3. Capítulo 1, versículos 16 e 18 a 18, diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa que lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, mais uma revelação aqui desta carta, de que foi Pedro quem esteve. E quem escreveu? Se não escreveu, editou para um outro escrever. Mas esta carta então está nos declarando que é Pedro. Primeiro, Simão Pedro. Segundo, ele está fazendo menção do Monte da Transfiguração. E observe que naquele momento, Jesus pegou em particular Pedro, Tiago e João. E na sua carta de 2 Pedro, Pedro faz menção deste momento no monte. Então, bem provável, esta carta tenha sido ditada e ajudada na sua escrituração pelo apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, vamos ver mais uma coisa interessante. Por que nós colocamos como escrito de Pedro? Porque não tem dúvidas em nosso coração. No capítulo 3, versículo 15 de 2 Pedro, diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aqui eu vejo um Pedro que superou o passado. Porque lá na carta de Gálatas, vamos abrir lá, para que você possa ter uma noção. Gálatas capítulo 2, versículo 11, diz assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornava repreensível. Paulo está repreendendo Simão Pedro, que também tem, não é, o cognato Cefas, que é o nome, não é, do lado aramaico. Pedro já é um nome mais, queridos irmãos, grego. E interessante que ele vai continuar aqui e vai falar de Paulo. Mas parece que Pedro aqui superou aquele episódio, superou aquele momento. Então nós vemos que esta carta foi verdadeiramente escrita ou ditada pelo apóstolo Pedro. E no capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Senhor, Jesus Cristo, Salvador nosso. Pedro, ele está cheio do Espírito Santo aqui. Pedro dá a entender que ele quer abrir a porta do cenáculo. Ele não pode abrir a porta do templo. Por quê? Porque a porta do templo, o véu já foi rasgado. Então ele abre a porta do cenáculo. Por que ele abre a porta do cenáculo? Porque Pedro está cheio
do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele tem coragem de abrir a porta do cenáculo e pregar. Pregar como Simão, Pedro, servo e apóstolo. Observe que ele não se oculta, ele não tira as suas raízes, ele não quer esconder atrás da posição que recebeu. Ele diz assim: eu sou Simão, Pedro, servo e apóstolo. Ele se revela dizendo quem é. Às vezes nós não temos a condição de Pedro, às vezes nós queremos nos esconder, passar uma falsa imagem, uma falsa impressão daquilo que a gente não é. Mas este homem não tinha por que se esconder, porque ele havia passado por um processo de crescimento. Já não é mais aquele Pedro que diz lá no livro de Lucas capítulo 5, versículo 8, afasta-te de mim, porque sou pecador. Não, é um Pedro que se revela: diante de vocês está Simão, diante de vocês está Pedro, eu sou servo e apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abrindo a carta de 2 Pedro, a gente fica impressionado como que este homem, um reles pescador, cresceu no conhecimento de Deus, no conhecimento de sua vontade, e vai escrevendo esta carta para alcançar o coração dos homens. Teve tanta resistência. Orígenes foi o que primeiro aceitou como documento de Pedro. Eusébio não aceitava como documento de Pedro. 394 se torna uma carta verdadeiramente autenticada, canonizada pela igreja. Lutero não tinha dúvidas, Agostinho não tinha dúvidas, mas Calvino duvidava, porque era muito diferente suas palavras da carta de 1 Pedro. Mas aquele que se aproxima desta carta vai vendo que este Pedro agora já está chamando de amado, este Pedro já está amadurecido, completo, como uma fruta madura pronta para ser colhida. Ele já está sentindo. Esta carta, dizem os comentaristas, que foi escrito do ano 65 a 67, no momento do inverno de Pedro, porque daqui a pouco ele será ceifado. Então a carta começa: Simão Pedro, servo, apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Se você obteve esta fé igualmente preciosa, ouça a voz do apóstolo, ouça a voz deste homem que passou por um processo. Às vezes Pedro não é crente, Pedro às vezes abandona, Pedro deixa, não é, para não ser levado também ao matadouro. Não foi assim diante da criada, não foi assim diante da fogueira. Mas este Pedro agora não é arrependido, não buscou uma forca como Judas o Iscariotes. Ele buscou a presença de Jesus, até ouvir do próprio Jesus: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E no momento final ele diz assim: tu sabes que eu te amo. Quantas vezes eu e você não estamos na mesma encruzilhada da vida, sem saber o que somos e o que devemos fazer. Somos seduzidos por um lado pelo mundo, não é? Mas ao mesmo tempo nos preocupamos com a vida eterna. Precisamos ter uma coragem, precisamos ser impulsionados pelo Espírito Santo, porque só o homem natural, ele não vai conseguir vencer as coisas desta vida. Nós precisamos da presença de Deus constante, do Espírito Santo constante conosco, para vencer a nós mesmos e tudo aquilo que nos seduz. Pedro já não é mais um homem seduzido, Pedro já não é um homem levado, não é pelas paixões desta terra. Pedro cresceu. E Pedro está dizendo assim: a todos quanto alcançaram esta fé preciosa. Por que preciosa? Porque não foi adquirida com prata, porque não foi adquirida com ouro, nenhum metal por mais nobre desta terra, e nem aquelas de outra terra, não é? Poderá se comparar a este preço. Qual foi o preço? O preço de sangue, o preço da morte de Jesus na
cruz do Calvário, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu por todos os homens, mas só recebem esta filiação aqueles que creem no seu nome. Então a esses que creram, que obtiveram esta fé na pessoa bendita de Jesus, é que vão receber esta carta. Então, nós estamos arrancando a carta de 2 Pedro. Mas Pedro não para aqui. Nós precisamos dar um toquinho no 2º versículo. E o 2º versículo começa com 2 palavras imprescindíveis para a vida: graça e paz. Era costume isso no Império Romano, desse cumprimento, graça e paz. Por quê? Porque o Império pensava que favorecia as pessoas, mas o Império, para se impor, tinha que matar as pessoas. Agora Jesus faz nos recebermos esta graça, porque Ele morreu. Que diferença Jesus é do Império Romano? O Império Romano impõe pela espada, Jesus impõe pela sua morte, lá na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Deixa o Espírito Santo te alcançar esta noite, deixa esta paz maravilhosa da cruz invadir o teu coração, porque lá na cruz não existe nenhum tipo, não é de inveja, de cotovelada, de aborrecimento. Ele quis morrer como ovelha muda, foi levado diante dos seus tosqueadores, e na cruz Ele não despeja fel, Jesus despeja mel, despeja amor, despeja perdão, despeja reconciliação. Esta é a graça, o favor que o homem não merece. Até o ladrão, quando diz a palavra, lembra-te de mim quando entrares, o Senhor diz, hoje mesmo estarás comigo. Não é pelo meu mérito, não é pelo teu mérito, mas são pelos méritos do Calvário. Pedro compreende que este Pedro que tanto lutou contra ele mesmo, com raiva, com ira, ele não pode vencer sem a doce presença da graça e da paz, que excede toda a compreensão do homem. Sabe por quê? Paz faz com que você, no meio da tormenta, tenha tranquilidade. Nós estamos vivendo uma tormenta. A tormenta bateu no mundo inteiro, na porta de todos nós. E cada um está se virando com a tormenta, mas aqueles que têm Deus, estão se virando diferente, porque tem paz. Paz que Deus está no controle, paz que Deus está no domínio de todas as coisas. E esta paz infunde em nossos corações uma tranquilidade. Pedro está dizendo assim: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, igualmente a todos aqueles que obtiveram esta salvação mediante a fé preciosa, graça e paz. E mais Pedro, ele não quer só ficar nesta graça, ele quer que esta graça e paz seja multiplicada. Observe, ele não quer que seja diminuída, ele não quer que seja dividida, ele não quer que entre numa chave, ele quer que tenha a multiplicação. Quer dizer que esta graça multiplicada pode alcançar o mais miserável pecador. E sabe quem que é o mais miserável pecador? Eu, você, somos este miserável pecador, que diante desta graça multiplicada, deste favor multiplicado, desta paz multiplicada, não existe argumento humano que possa superar esta graça e esta paz. E observe que é multiplicada para uma coisa, esta graça e esta paz. Na introdução da carta de 2 Pedro, vai trazer o porquê que ela tem que ser multiplicada. No pleno conhecimento. O que buscam os homens hoje? Conhecer. Conhecer. Se nós tivéssemos conhecimento, se a ciência médica, não é? A ciência que cuida dessas questões virais, tivesse ciência do que está acontecendo, ele já teria um antídoto, um remédio. E quando será?
Se para desenvolver uma vacina leva anos e anos para ser comprovada como verdadeiramente não é útil para a vida humana, está todo mundo em busca de conhecimento. Mas Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a introdução da carta de 2 Pedro. Eu te espero aqui semana que vem, para a gente começar a mergulhar nela, neste entendimento desta carta, e vamos ver qual é a mensagem que Pedro quer trazer para aqueles que uma vez alcançaram esta fé preciosa na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Vamos orar? É hora de chegarmos no altar da nossa vida. No altar, você sabe o que significa a palavra altar? Altar significa o lugar mais alto. Quer dizer que Deus quer a gente no lugar mais alto, para ficar bem pertinho dele. Curve a sua cabeça, vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesta oportunidade nós estamos dando início aos estudos da segunda carta do teu servo Pedro. Esta carta nos impressiona, sim, porque vemos que nela o crescimento de Pedro ele é constante. Ele já não quer se ocultar de seu passado. Ele quer dizer quem ele foi, mas ele também quer dizer quem ele é em ti, nesta fé de conhecer a preciosidade da salvação. Já é Simão Pedro, servo e apóstolo, que dedica uns minutos de sua pena para trazer uma palavra ao coração de cada um daqueles que obtiveram uma fé igualmente preciosa no teu Filho amado Jesus. Abençoa cada família, abençoa cada lar, tira o desespero, tira o medo, tira o receio, tira a dúvida e nos faz descansar na tua graça e na tua paz. Abençoa o Brasil, abençoa o estado de São Paulo, abençoa a cidade de Araçatuba e cada um daqueles que aqui vivem nesta cidade. Guarda-nos, livra-nos e protege-nos com a tua bênção, com a tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com as nossas vidas, e que juntos possamos dizer amém. Até a semana que vem. Carta de 2 Pedro. Deus te abençoe em nome de Jesus.